que é muito fresquinha a notícia, mas que acabou de ser nomeado o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. Ele não era nenhum dos prováveis e foi o indicado. Vamos ver o que nos aguarda, torcer para que a gente tenha aí, né, um pouco mais de sucesso com essa nova gestão. E dizer também, Tiago, da nossa alegria de poder hoje ouvir você falar desse assunto, porque nunca foi tão importante nas nossas vidas, né? As competências socioemocionais. Que bom que a BNCC já estava tratando disso antes da pandemia, parece que eles estavam prevendo, né, que nós íamos ter tanta necessidade de ter as nossas competências socioemocionais tão bem desenvolvidas. E gostaria de agradecer imensamente aos professores da rede municipal, diretores, coordenadores e supervisores que estão acompanhando nessa tarde, e dizer, né, da nossa alegria de estarmos nos reinventando todos juntos, aprendendo, né? Há 4 meses atrás, se alguém dissesse que nós íamos fazer uma reunião online com 100, 200 pessoas, nós não iríamos acreditar. E é assim que nós estamos aprendendo. Então, agradeço imensamente a todos que estão se esforçando muito para tornar um pouco menos doloroso esse período para os nossos queridos alunos, que, afinal de contas, eles são os nossos, né, clientes mais importantes. Eu costumo dizer que eles são nossos clientes VIPs. E agradecer a todo mundo que está aqui conosco e desejar uma boa tarde, uma boa fala para você, Tiago. Obrigado, Marta. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos, né, que estão aí nos ouvindo. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Posso dizer que é um presente, um privilégio mesmo, né? Uma honra. E falar de um assunto que eu gosto bastante, e eu gosto justamente pela importância que ele tem, né? E concordo com a Marta, as competências socioemocionais, eu duvido que o pessoal, educadores todos e técnicos que estavam desenhando a BNCC, que é esse documento imenso, talvez eles não tivessem noção o quanto ele seria tão útil nesse atual momento que a gente vive. Quero dizer, né, que para vocês se sentirem muito à vontade, para qualquer momento, vocês abrirem o microfone, né, e poder contribuir com a nossa conversa aqui hoje. Não é uma live, então que a gente possa ter interação. Eu sei que o Teams às vezes tem algumas limitações, né? Não são todos que têm acesso ao chat. Quem tiver acesso ao chat, fique muito à vontade para poder estar interagindo por ali, dando opinião. A gente vai começar agora às 4, né? E a ideia é que a gente encerre até às 5, para não ocupar muito o dia de vocês, mas que a gente possa aí tratar dos assuntos aqui hoje convidados, tá bem, gente? Bom, permitam-me aqui compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha para a gente bater num papo. Eu consigo também estar acompanhando. Todos estão vendo a apresentação aqui? Acredito que sim, né? Se vocês puderem sinalizar aqui pelo chat. Ok. Bom, então a gente vai bater um papo hoje aqui sobre as competências socioemocionais e BNCC. Como aprender em tempos de pandemia, né? Antes de mais nada, acho que vale, né, eu me apresentar aqui rapidinho. Eu estou chegando agora em Campos do Jordão, né? Eu sou o Thiago Fecina, sou pai do Francisco, da Maria Luísa e do Inácio, sou marido da Renata, filho da Cristina, irmão da Gabriela, neto da Maria Luísa e do Roque. Eu gosto de começar me apresentando assim para a gente entender, né, essa inteireza que é a gente. Eu estou residente de Pindamonhangaba só até sábado, dia 27. Eu estou me mudando para Santo Antônio, até devido a essa minha mudança, né? Porque eu estou agora atuando como coordenador educacional do Senac de Campos do Jordão. Comecei agora no dia 8, né? E sigo aí com vocês com alegria e privilégio de estar com vocês aí no centro universitário, nessa cidade maravilhosa, aprazível demais, né? Eu estarei morando na cidade vizinha para subir aí a montanha diariamente. Eu fui docente do Senac, né? Dos cursos técnicos, programa de aprendizagem, cursos livres de desenvolvimento social por mais de 10 anos. Professor aí da rede estadual de ensino também, né? No ensino médio. Até hoje, né? Eu tenho o meu cadastro ativo lá como
professor eventual. Eu me considero um professor. Sou sociólogo, cientista social, antropólogo da juventude, especialista em formação integral, né, educação integral. Sou facilitador de CNV, design thinker e me considero um eterno aprendiz, né? Eu gosto muito de estar sempre fazendo curso, sempre em contato com pessoas e aprendendo sempre, tá bem? Isso era só uma breve apresentaçãozinha para a gente já poder entrar aqui no que interessa mesmo, que é uma pergunta que eu penso ser muito boa, né? Como aprender em tempos de pandemia? E aí eu jogo né, esse questionamento para vocês aqui que estão aqui presentes, né? Como é que vocês estão observando, né, que os alunos estão aprendendo, se eles estão aprendendo, vocês mesmo, né, que estão nos seus processos de ou formação continuada, ou em algum curso regular mesmo, ou numa pós-graduação, enfim. Como é que está sendo essa experiência de aprendizagem que a gente está vivendo hoje, né? Como nunca antes. Essa questão das relações em casa. Tem alguém ficando louco aqui em casa? Ou sou só eu que tenho 3 filhos, né? E minha esposa, com todos os desafios e tudo mais, né? E os nossos alunos, né? Eu acho que é uma boa pergunta, né? Como é que estão nesse processo? Então, a ideia a gente, né, dessa conversa hoje é que a gente transcorra um pouco aí sobre essa questão, o que nos faz aprender, né? E como nós aprendemos. E como nós aprendemos nesse tempo de pandemia, de isolamento social, né, onde as escolas estão fechadas, pelo menos até o começo de setembro, né? Mesmo após setembro, essa questão de só uma parte poder voltar, né? Porque as escolas fecharam, mas a educação continua. E como é que a gente faz para continuar promovendo a educação e os nossos alunos continuarem a aprender? Então, eu acho que eu começo de um desafio grande, que acredito que todos nós aqui nessa conversa de hoje sentimos na pele bem como é isso, e como que ninguém perguntou para a gente como é que a gente sobreviveria a isso, né? Esse desafio chegou e entrou porta dentro sem ser convidado, né? Eu acho que o futuro ele entrou sem pedir permissão e falou vai, né? E a gente está indo. A questão é como a gente está indo. Então a gente vai, para começar aqui, eu gostaria de convidá-los, porque tem um desafio desses exercícios remotos, né? De apresentações e tudo mais, que né, o apresentador, o palestrante, o mediador, ele se sente um tanto quanto solitário. E essa é uma dor que eu sinto, por isso que eu não gosto de fazer live, eu prefiro a conversa, encontros mais próximos, assim. E aí eu proponho aqui um exercício para a gente dar start aqui, vocês topam? E aí eu nem sei quem topa ou quem não topa, tá, gente? Espero que vocês topem. E a brincadeira é o seguinte, né? Eu vou pedir para quem tiver um papel, uma caneta aí pegar, quem não tiver pode fazer uma anotação no seu computador. É um exercício bem simples aqui, só para a gente aquecer aqui e entender por que a gente está falando sobre as competências socioemocionais, né? E essa questão de como a gente está aprendendo em período de pandemia, desse formato mais remoto. E eu vou pedir para vocês pensarem, né, em seus professores. Mas aí eu vou pedir para você pensar em professores que marcaram, né? Ou influenciaram a sua vida. Pensa aí, 1, 2, 3, 4, 5, e escreve o nome dele. Pega um papel aí, escreve o nome dos seus professores. Eu tive a professora Maria na pré-escola, eu tive a professora Belmira no segundo ano, eu tive... Faz uma lista aí de 2, 3, 4, 5 professores que marcaram mesmo a sua vida ou te influenciaram. Tá bem? E escreve aí no papel. Se alguém quiser fazer uma declaração para sua professora, caso ela esteja aqui no chat, pode fazer também. Tô brincando. E aí, depois que você fez isso, que você escreveu ali,
né? 1, 2, 3, 5. Eu penso que todo mundo tem algum professor ou professora que marcou a sua vida, né? Seja positivo ou negativamente, porque é o segundo momento desse exercício. Eu vou pedir para você marcar um sinal de positivo aí, se essa professora ou esse professor te marcou positivamente, ou se essa professora ou esse professor te afetou negativamente. E tudo bem, você não precisa nem compartilhar aqui um exercício seu que você está fazendo aí. Tudo bem? Se alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone aqui ou escrever no chat, eu vou lendo aqui para ajudá-los, tá bem? Então, você escreveu lá os professores, professoras que influenciaram ou marcaram a sua vida e fez um sinal de positivo ou negativo, que foi a forma que essa pessoa impactou a sua vida, certo? O terceiro momento é uma provocação, assim. Desses professores que você colocou aí, quais você lembra do rosto, da aparência física mesmo da pessoa? Como é que você lembra dessa professora, da aparência dessa pessoa, dessa professora, desse professor, do rosto, né, da postura? Qual que é a aparência que você lembra? Que lembrança física mesmo da pessoa você traz? Ó, a Sueli colocou que a Dona Aparecida de língua portuguesa, ela tem uma lembrança positiva da Dona Aparecida, da professora Aparecida de língua portuguesa. Estão aparecendo mais alguns aqui que eu acabo não conseguindo ver, gente, só mais para cima, daqui a pouco eu vou lendo. Fez aí até aqui? A gente vai para o momentinho aqui mais de encaminhamento. Então, vocês colocaram aí, né? Quais os professores ou professoras marcaram ou influenciaram a sua vida? Vocês colocaram um sinal se foi positivo ou negativo essa influência, e vocês estão refletindo aí sobre quais dessas pessoas você lembra do rosto desses professores, você lembra do rosto ou da aparência física, certo? A gente está fazendo um exercício aqui de memória afetiva com esses professores. E aí eu pergunto para vocês, né? Quais emoções geraram pensar nesses professores, ou esses professores e professoras geraram, sabe, lá dependendo do momento da sua vida que ocasionou. Quais foram essas emoções? Você não precisa nem escrever, de repente pensa, quem gostar de escrever pode escrever, isso aí é um exercício seu. Né? Então a Sueli está colocando aqui a Dona Aparecida, que é carinhosa, sorriso sempre no rosto, muito animada. A Vanessa, né, colocou aqui rosto, alegria. Então pensa aí, quais são as emoções que esses professores, essas professoras geraram em você? Como elas te afetaram, né? Quais afetos que elas geraram? E aí a última, o que vocês aprenderam com essa professora, com esse professor? E aí se você tiver como escrever isso, é bacana para você materializar, né, de uma certa forma, essa reflexão. Então, vocês estão trazendo aí os professores que marcaram, influenciaram a sua vida, marcaram como positivo ou negativo. Disseram aí nas suas anotações quais vocês lembram da aparência física ou não, né, dessas pessoas. Quais emoções esses professores geraram ou ainda geram quando você lembra, né? E o que vocês aprenderam com essas professoras, com esses professores, né? Então, aqui, felicidade, vontade de voltar para a escola, a Vanessa está colocando, né? Além do conteúdo ser amável, a Sueli está colocando felicidade, alegria, amor. Estão vindo algumas impressões e expressões de vocês. Eu queria abrir agora para quem sentir a vontade e quiser compartilhar por 2 minutinhos aí, né? Quem quiser comentar, como é que foi fazer esse exercício? Né? Quem puder, às vezes não precisa nem dizer o nome. Tiago ficou mudo.
O microfone fechou, perdão, voltou agora, né? Eu gostaria de abrir agora para vocês, depois que vocês fizeram aí, né, os professores que influenciaram a sua vida, marcaram se as consequências foram positivas ou negativas, quais desses professores você lembra do rosto, né, ou da aparência, quais emoções eles geraram e o que vocês aprenderam com eles. Eu queria saber de quem se sentir à vontade e puder e quiser compartilhar, né, com a gente aqui brevemente como é que foi fazer esse exercício. Quais emoções vieram aí, o que emergiu, né, o que vocês lembraram, algumas pessoas estão compartilhando aqui, né, a Shannon colocou aqui que é muito gostosa dessa lembrança, a Vanessa está colocando cheiro de tinta, cheiro de massinha, a Solange Rossi, né, colocou aqui muito carinho dos meus professores, o Eduardo, ótimas lembranças. Alguém gostaria de abrir o microfone e compartilhar aqui com a gente como é que foi fazer esse exercício? Tá com vocês. A Vanessa está colocando aqui, né? Eu me tornei professora de educação infantil, portanto, influência. A Renata Jurema, que é minha esposa, está colocando aqui quanta emoção. Aprendemos pela emoção, boa ou não. Sempre aprendemos pelo exemplo e não pelo. Ou não pelo exemplo. Lembrando dos nossos tempos de escola antigamente, muito bom. Legal, Marcos. A gente tem mais um minutinho aqui se alguém quiser compartilhar. Posso? Oi, Thiago, tá me escutando? Olá, quem fala? Desculpa. É a Juliana. Ju. Juliana. Oi, Ju. Sou eu. Tudo bem, querida? Tudo bem. Bom te ver aí. Pessoal, te ver. Vou falar com vocês também. Eu sou suspeita com esse tipo de atividade, né? Eu acho ela é muito interessante porque ela acaba mobilizando na gente. Além das lembranças, né, ela permite com que a gente traga um entendimento dos motivos pela nossa escolha da educação. Né? Então, assim, muitas vezes, como a Renata trouxe aqui, né, sejam pelas experiências positivas, pelas lembranças amorosas e positivas que nós temos, ou por aquelas experiências que nos trazem sensações não muito positivas aí, né? E aí a gente vem meio que num processo de resgatar para não repetir aquele modelo, né? Para não agir como agiram conosco, assim. São as experiências estéticas que acontecem no ambiente escolar e que formam o nosso fazer, né? Eu achei muito bacana e muito interessante a proposta de vocês, a sua proposta aí nesse momento como disparador aí para nossa conversa. Achei muito bom. Obrigado, Ju. Bom, grato pela partilha, né? E esse exercício, ele é simples, mas ele é profundo, se a gente for ver, né? Porque se a gente for pensar aqui, né, quais professores marcaram e influenciaram a sua vida? E, gente, ninguém se torna professor à toa, não é verdade? Ninguém é professor por acaso, penso eu. O professor José Pacheco diz que é por amor ou por vingança. Não sei vocês, professores aqui, por quais motivos se tornaram professores. Antes de eu entrar mais nesse assunto, a Fernanda está levantando a mão, queria abrir a palavra para ela. Fique à vontade, tá, Fernanda? Sim, tudo bem, Thiago? Eu sou docente da aprendizagem em São José dos Campos. E como vai? Tudo bem. O que eu pude observar, assim, nessa reflexão, né, é que os professores no que eu me lembrei de forma positiva, eu consegui lembrar do cheiro, do rosto, das características. E os que me remeteram a algo negativo, assim, eu não consegui lembrar muito da fisionomia, sabe? Eu achei, assim, bem diferente por causa disso, essa reflexão. E outra coisa também que me fez pensar aqui foi como que está sendo o meu comportamento diante dos meus alunos, né? Qual é a minha abordagem? Então, assim, pelo menos o feedback que eu recebo deles, né? Em feedback coletivo ou alguma atividade,
geralmente é positivo, graças a Deus, né? Então, eu espero, assim, deixar, né, esse legado positivo para os meus alunos também, e não lá no futuro ser lembrado de uma forma negativa. Então, acho que faz repensar também as nossas atitudes com os nossos alunos. É isso. Sensacional, Fernanda. Obrigado pela sua partilha. E essa pergunta, né, de quais desses professores você lembra do rosto, ela é intencional, né? Não é todas as situações, mas muitas situações, principalmente as mais traumáticas, psicologicamente a gente bloqueia a aparência, o rosto da pessoa, né? E aí eu tenho uma experiência particular, se me permite contar, né? Eu lembro fielmente da professora Maria, que foi a professora que me alfabetizou, né, no pré, e quando eu estava no pré, eu desenhava muito bem. E eu sempre conto esse caos meu, né? E a professora Maria, nas reuniões de pais, falava para minha mãe, nossa, né, põe o seu filho numa escola de desenho, ele desenha super bem, ele adora desenhar, e cada vez que ela falava isso para mim, eu desenhava mais. Sabe? Então eu vivia desenhando, meu quarto era cheio de desenho, eu pegava a revistinha da Turma da Mônica e ficava tentando reproduzir os traços, eu desenhava bem mesmo, no pré. Quando eu cheguei na primeira série, que foi a professora Belmira, que eu também me lembro dela, eu me lembro que ela me proibia de desenhar e falava que eu tinha que só escrever e copiar aquelas atividades da lousa. Né? Então, e aí eu lembro que naquele ano eu parei de desenhar. Então eu parei de desenhar com 8 anos e foi preciso quase 30 anos para eu identificar por que eu não desenhava. Por quase 30 anos eu falava que eu não sabia desenhar, que eu não era bom de desenho, né? E aí eu não desenhava, eu parei de desenhar. Então meu desenho hoje é boneco palito, sabe? E aí eu precisei, agora, muito recentemente, há um ano, assim, na pós-graduação, que eu tive esse insight quando eu passei a olhar para isso, né? Poxa, por que eu parei de desenhar? E aí na pós eu fiz um portfólio que era todo desenho, foi libertador, assim. E aí, a professora Belmira, eu não lembro do rosto da professora Belmira. Eu lembro do nome dela, mas eu não lembro da voz, eu não lembro da aparência física. É claro, isso são em alguns casos, tá, gente? Não são em todas as situações. No meu caso, é porque foi uma experiência meio que traumática, assim. Ela me tolhiu totalmente de desenhar, e eu estava ali com 7, 8 anos de idade. Mas eu trago esse caso para ilustrar, assim, né, qual é a diferença entre uma professora que marca a gente, afeta a gente positivamente, no meu caso, a professora Maria, e certamente cada um aqui nessa conversa hoje tem um professor que influenciou positivamente, tomara Deus, né? E certamente também nós temos professores que ou marcaram negativamente ou passaram pela nossa vida que a gente nem lembra. Tô certo? Talvez, né, imagina, a gente ficou no banco de escola há quantos anos? Se a gente for pegar aí quem é jovem há mais tempo igual eu, desde o pré, né, até o terceiro ano, na minha época do segundo grau, depois faculdade, quem teve acesso, pós-graduação, quem teve acesso, né? Quantos anos nós estamos no banco de escola, né, na carteira de escola? Quantos professores passaram na nossa vida, né? E quantos desses influenciaram ou afetaram positivamente a gente? Quantos afetaram negativamente a gente? E quantos passaram que talvez não tivesse feito tanta diferença? A questão desse exercício, os que fizeram diferença na nossa vida, né? E que certamente nos ajudou a nos tornar quem nós somos hoje. Certo? Por que eles nos influenciaram? Quais foram as emoções? Quais foram as palavras que eles nos disseram? Quais foram os incentivos que eles nos deram? Quais foram as emoções que eles geraram na gente para poder a gente hoje, né, poder viver essa vida que a gente está vivendo hoje e passar por esses desafios que nós estamos vivendo hoje? Faz sentido isso para vocês que eu estou trazendo aqui? Faz pensar esses assuntos? Fernanda colocou um coraçãozinho. Obrigado, gente, se eles se manifestarem aqui. Se eu estiver falando besteira, por favor, sinalizem também, é importante. Porque esse exercício eu gosto de começar, né?
O Marcos está colocando, né, o comportamento dentro da sala de aula, ótimas aulas, a Sharon está falando que bastante, a Simone sim. Por que eu começo essa conversa sobre competências socioemocionais, trazendo para essa nossa conexão com a nossa história afetiva, né? Porque a ideia que a gente entenda aqui, essas competências socioemocionais, elas vão além de um conceito, né? Daqui a pouco eu chego no conceito como é previsto lá na BNCC, mas eu queria primeiro que a gente se conectasse com a gente mesmo, com a nossa história, nesse exercício de alta empatia, para a gente ir para um segundo momento desse exercício, que eu quero convidá-los. Se a gente aprendeu dessa forma, né, através dos nossos afetos, e nós somos afetados através dessas emoções, como é que o seu aluno, né, ou os nossos alunos aprendem? E aí, se a gente for pensar hoje, atualmente, como é que os nossos alunos estão aprendendo? E aí eu vou pedir para a gente fazer esse mesmo exercício, só que agora a gente vai inverter a coisa. Para a gente inverter a perspectiva agora. Se a gente, né, no primeiro momento a gente fez exercício sobre os nossos professores, agora eu vou convidar você. Pense nos seus alunos, né? Esse que vocês estão tendo atualmente, que vocês já tiveram. Escreve aí o nome deles, se você lembrar. Quais marcaram ou influenciaram a sua vida? Pega uns 2, 3, 4, porque eu sei que vai ter professor aí que a lista é grande, viu? Mas pega uma meia dúzia aí que vocês lembram aí. Escreve o nome deles, se você lembrar do nome deles, ou da, né? Enfim, que você identifique, dos seus alunos. E feito isso, do mesmo jeito você vai colocar. Esse aluno, né, te marcou, né, positivamente, né, te influenciou positivamente ou negativamente nessa, como ele te afetou. E aí você põe um mais ou menos na frente desse aluno. Porque tem uns alunos que, pelo amor de Deus, né, cá entre nós. Você coloca aí. Do mesmo jeito, quais desses alunos você lembra do rosto, da aparência física? E na sequência, quais emoções eles geraram, ou causaram, ou afetaram você? A Vanessa está colocando aqui que o Marcelo me afetou positivamente hoje. O Marcos está colocando que a Mariana Kesley, positivo, positivo, positivo. E a última, o que vocês, professores, aprenderam com seus alunos? A Vanessa está colocando que encontrou ele na farmácia. Maria Luísa positivamente. Já tem 23 anos e ele lembra de você, Vanessa. A Sueli está colocando que vários alunos do segundo ano do ensino médio, turma de 2014. O Marcos está falando que lembra da aparência, de bem arrumada, caderno perfeito. Quais emoções, né? E o que vocês, professores, aprenderam com seus alunos? E aí eu gostaria de abrir aqui, né, para vocês aqui, ó. A Vanessa está colocando que a professora leva a gente para casa de bala de banana. E aí a Mirlânia, né? Eu lembro de quase todos os alunos, até os difíceis. E eu queria abrir 2 minutos para uma partilha de vocês aqui, que a gente sentia vontade para falar como é que foi esse exercício para vocês, de falar sobre, pensar sobre como seus alunos impactaram só a vida de vocês, professores. Eu gostaria de relatar uma experiência. Quem que fala? Desculpa. Aqui é a professora Mônica. Oi, professora, fique à vontade, por favor. Eu dou aula de geografia na rede municipal de Taubaté e estadual também. Quando você pediu esse exercício, eu achei muito interessante,
Eu já dou aula há bastante tempo, mas eu me lembrei de uma aluna do 3º ano, ensino médio, e foi em 2008. E eu dava 2 aulas por semana só naquela turma. E eu ia lá, fazia o meu trabalho, não conhecia a turma, era nova para mim. E a turma reagia muito bem, e uma aluna, eu infelizmente não lembro o nome dela, mas ela sentava bem na frente, ela era negra, isso eu me lembro. E ela falou para mim que tinha um filme muito bom que se chamava Hotel Ruanda, que tratava a questão dos conflitos étnicos. E eu ouvi a sugestão dela, assisti o filme e fiquei encantadíssima com o filme. E até hoje eu uso esse filme nas minhas aulas, porque ele é uma obra de arte, realmente. E depois eu fui ver que vários livros didáticos indicam este filme, né? Mas foi ela que me alertou, me sugeriu, e eu jamais pude esquecer dela e da turma, porque no final eles acabaram me escolhendo para homenagear, eu nem entendia muito bem, eu falei, como eles me escolheram se nem conhecia eles? E ficava tão pouco tempo com eles, mas eu também acho que a turma era muito disponível, a turma queria muito aprender e aceitou o que eu tinha para dar para eles. Então é uma via de mão dupla. Esse é meu depoimento. Muito obrigado. Antes de abrir para a próxima, se sentir à vontade, eu queria comentar sobre essa via de mão dupla, né? A gente, né, numa perspectiva mais tradicional de ensino, a gente acredita que o conhecimento está na mão do professor e que ele transmite esse conhecimento para o aluno. A gente vive hoje, né, algumas tendências que vai dizer que o aluno é o centro de todo o processo e que ele é o detentor, né, e todo mundo tem que se adequar e se adaptar e dar toda a voz para o aluno. Mas quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente começa a entender, e aí eu estou trazendo uma outra perspectiva aqui para vocês, né, para vocês terem as conclusões de vocês, que muito possivelmente a educação se faz na relação. Né? Então, nem tão só no professor, nem tão só no aluno, mas na relação. Nós aprendemos uns com os outros mediatizados pelo mundo. Não era isso que Freire trazia? Então, trago essa primeira reflexão aqui, dessa via de mão dupla, como a professora trouxe, para a gente refletir. E aí, queria abrir mais 1 minuto para mais 1 ou 2 partilhas, se a gente tiver tempo para a gente avançar para a próxima atividade. Tudo bem? A Angélica está dizendo, nossa, exatamente hoje enviei mensagem a todos os meus atuais alunos, agradecendo pelas nossas trocas, por compartilhar o valor da vida. O Marcos está colocando que o Kesley é outro aluno que adora desenhar e sempre coloca como artista da sala. Tá fazendo pensar, gente, esse exercício que a gente está fazendo até aqui? Que foi eu preferi trazer dessa forma, primeiro para a gente refletir sobre como a gente sente, antes de trazer qualquer conceito das competências socioemocionais. Alguém quer trazer algum comentário, alguma partilha? Ou podemos avançar aqui? Vou avançando, tá bem? Vocês se sintam muito à vontade para qualquer momento vocês entrarem aqui e darem a contribuição de vocês. E aí depois a gente refletir sobre essas questões, né? De como essa relação de educação é construída, aí sim eu começo a trazer aqui o que, né, a BNCC vai entender como competências socioemocionais. E ela vai chamar lá, né, como a educação socioemocional refere-se ao processo de entendimento e manejo das emoções com empatia e pela tomada de decisão responsável. Todas as vezes que um professor seu, né, foi empático com você, te tratou com respeito, né, te deu esperança, te possibilitou essa esperança, você não aprendeu melhor? Todas as vezes que você, professor, né,
foi empático, compreendeu as necessidades do aluno, incentivou ele a não desistir. Será que ele não aprendeu melhor? A gente não esquece os nossos professores que nos afetaram positivamente, né? Assim como os nossos alunos não nos esquecem quando nós os afetamos positivamente. Eles podem lembrar da gente quando nós os afetamos negativamente, mas eles nunca vão nos esquecer quando a gente afeta positivamente, quando a gente é empático, quando a gente ajuda eles a pensar sobre as emoções, quando a gente pergunta lá no começo da aula, né, como é que eles estão, ou quando a gente observa quando um não está muito bem e chama para conversar. E eu queria, antes de a gente avançar, convidá-los aqui para a gente refletir quais pontos a gente consegue fazer agora com esse momento remoto que a gente está vivendo. Como é que a gente consegue cuidar dessas competências socioemocionais pelos meios virtuais? Como é que a gente consegue ser empático através do Microsoft Teams, por exemplo? O Gabriel está colocando aqui, né? Existir é estar numa relação, é tomar um lugar na infinita miríade das determinações do universo. Maravilha, trouxe uma citação aqui, Percy. O Marcos está procurando o microfone. Marcos, se você colocar o cursor no meio aqui da tela, vai aparecer uma reguinha e tem um microfoninho aqui, você pode clicar. Está compartilhando aqui, que pergunta todos os dias, mesmo virtual, o Marcos. Algumas coisas mais pontuais, né? A BNCC, quando criada, né, ela orientava que todos os estados e municípios colocassem em prática as 10 competências previstas esse ano de 2020. E aí, como é que a gente consegue, né, atualmente, gerar relações, né, processo de entendimento e manejo dessas emoções com empatia e pela tomada de decisão responsável? Alguém quer fazer alguma partilha? A gente pode avançar? Tem um outro exercício mais prático aqui. Me permito avançar, então, porque, assim, mais do que eu ficar trazendo aqui informações teóricas e pedagógicas sobre o que são as competências socioemocionais, eu quero saber de vocês, né? O que vocês querem saber sobre as competências socioemocionais? Daí eu vou pedir para a gente acessar esse site, o www.menti.com. Pode ser pelo celular, uma outra janela da internet que você queira abrir, tá bem? E ele vai pedir para você pôr que é esse 310863. E você vai fazer uma pergunta, né, sobre as competências socioemocionais. O que você, professor, quer saber? O que você quer saber sobre as competências socioemocionais? E eu vou abrir aqui para a gente compartilhar essas perguntas e poder avançar aqui nessa conversa. Bom, estou pondo aqui no chat, tá? 310863. Coloquei aqui no chat para quem precisar. E eu vou pedir a licença aqui para a gente... Então, uma pessoa já colocou aqui, né? O que quer saber sobre as competências socioemocionais, como controlar as emoções? Ótima pergunta. Que mais? Sobre as competências socioemocionais nesse período remoto, ou sobre as competências socioemocionais da BNCC, o que vocês querem saber sobre? Mais do que eu ficar tentando responder perguntas que não são feitas aqui,
Eu partir aqui das perguntas de vocês. Quem quiser mandar pelo chat também pode mandar, mas se vocês puderem colocar aqui pelo Mentimeter, fica melhor aqui para nossa conversa. Mas pelo chat eu vou lendo também como for melhor para vocês, tá bem, gente? A Mônica está colocando aqui que minha maior dificuldade tem sido lidar com o excesso de reclamações dos alunos. Né? Será que as competências socioemocionais podem te ajudar com isso, Mônica? Vieram outras aqui, né? O luto e a ausência física, como trabalhar nesse momento. Uma terceira, né? Mediar conflitos. Como desenvolver as competências socioemocionais nos professores para que eles possam ajudar os alunos a desenvolverem as suas competências. Sensacional. Como ajudar os alunos remotamente sobre as competências socioemocionais. Como continuar a ser motivador para os professores que estão na linha de frente através dos vídeos. Como lidar com os pais difíceis que colocam empecilhos para a comunicação nesse momento. As perguntas, elas saem, mas elas voltam, tá? Como trabalhá-las alinhado ao conteúdo que precisa ser ministrado. Maravilha. A minha ideia aqui não é responder todas as perguntas, mas a gente bater um papo sobre essas perguntas, né? Que são perguntas muito importantes, né? Porque assim, a BNCC é um documento incrível, tem lá, são 600 páginas, né? Um documento robusto, minucioso, aliás, é o primeiro do nosso país a ter, né? Uma magnitude dessa. A gente tem leis, né, da educação maravilhosas, como a LDB, enfim, os próprios PPPs das escolas, diretrizes de conselhos, enfim. A Vanessa está colocando aqui, né, no chat, como conversar com as crianças de educação infantil sobre a pandemia. Eles têm medo e muitas vezes têm medo também e muitas vezes conseguem falar. Então, assim, são várias questões que vocês sabem são muito pertinentes. Se a gente começar de alguns pontos aqui, né? Competências socioemocionais. Estamos sendo bombardeados com tantas informações e principalmente cobranças e não estou me sentindo apta. Acredito que não consigo acompanhar. Fique em paz. Uma coisa, fique em paz, né? E aí eu acho que vai muito de encontro como desenvolver as competências socioemocionais nos professores, né? Eu, pelo menos, eu não aprendi sobre competências socioemocionais na faculdade, gente. Eu fui aprendendo na pós porque eu me escolhi um curso que falava sobre isso, né? Talvez as faculdades agora que vão começar a tratar disso porque está previsto em BNCC. Mas quem se formou há 2, 3, 5, 20 anos atrás... não tem informação sobre isso. E a questão é, né, nós precisamos formar, ou melhor, nós precisamos desenvolver essas competências socioemocionais, promover o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, porém, não aprendemos, de certa forma, a desenvolver essas competências socioemocionais através da escola. Nós aprendemos na vida, né? Deixa eu ver se vi algumas perguntas aqui que eu estava me preparando. Ai, que bom. Eu adoro esse exercício, porque assim, nunca vem a pergunta que eu estava preparado. Que é bem isso, né? A gente prepara uma aula para dar respostas para perguntas que não são feitas, não é verdade? Essas perguntas de vocês são sensacionais. Eu gosto de fazer por esse sisteminha, porque fica aqui para mim, para eu pensar aqui até como é que eu vou tratar. Eu só vou avançar devido ao tempo nosso aqui, tá bem? Para eu não atrapalhá-los aqui na sequência do dia. E eu queria mostrar aqui para vocês quais são as competências socioemocionais que estão aí previstas na BNCC, né? A autoconsciência, a autogestão, a consciência social, a habilidade de relacionamentos e a tomada de decisão responsável. Por que eu trago essas 5 competências aqui? Primeiro, elas são diretrizes, né, da base comum nacional, e elas são pensadas de uma forma transdisciplinar.
Não vai ter ali uma aula de competência socioemocional. Ela não é um conteúdo, né, de uma matéria específica, porque ela é uma competência, ela é uma competência que vai percorrer todas as outras competências. E aí tem uma pergunta muito interessante: como é que eu faço para conciliar aí as competências socioemocionais no conteúdo que eu tenho que dar no dia a dia? E aí, né, se alguém aqui já teve numa situação, principalmente quem é professor de matemática, de geometria, então, nossa, que o aluno travou assim de não conseguir resolver um problema matemático, por exemplo. Quais foram as emoções que foram geradas ali? Na educação física, quando um aluno não é escolhido para participar de um time, né? Na língua portuguesa, quando ele consegue, de repente, encontrar para que serve a gramática na sua forma de expressar e compreender o mundo. Nas áreas, vou pegar por áreas de conhecimento, que eu tenho mais facilidade dessa maneira interdisciplinar, né? Nas ciências humanas e sociais. Como é que a gente entende as relações sociais, né? Como é que a gente consegue promover o desenvolvimento dessas competências previstas em todos os cursos, na educação básica, né, a educação superior? Como é que é essa questão da autoconsciência, do autoconhecimento, e qual a importância disso para o nosso aluno? Para ele saber, né, o que ele quer aprender, para que ele quer aprender, qual que é o projeto de vida dele, que entra nessa questão da autogestão, como é que é essa consciência social dele, qual que é a importância dele olhar para o outro, e hoje em dia isso está gritando, né? Qual que é a minha importância, né? Por que eu uso máscara hoje? É para me proteger, sim, mas é também para proteger o outro. Quais são essas minhas habilidades de relacionamentos? Quantos alunos a gente não vê na escola que está isolado lá, que não conversa com ninguém, que é traumático pedir para fazer um trabalho em grupo? E essa questão da tomada de decisão responsável. Eu não quero entrar em muitos pormenores aqui, mas eu só queria trazer essa conexão do que a gente vive e das competências socioemocionais dessa maneira que perpassa todas as competências de todas as áreas do conhecimento. Faz pensar isso, gente? Faz sentido isso para vocês? E aí eu só queria trazer um complemento, né, de assim, né, como é que os processos de formação continuada estão olhando para o desenvolvimento das competências socioemocionais dos professores. Como é que o professor vai desenvolver a sua autoconsciência, a sua autogestão, a sua consciência social, a sua habilidade de relacionamentos e a sua tomada de decisão responsável, né? A gente sabe que o melhor amigo do professor é o outro professor. E o pior amigo, né? Ou o pior inimigo do professor também é o outro professor. Permitam-me dizer aqui, para a gente refletir um pouco sobre isso. Como é que são as nossas relações? E como as competências socioemocionais podem estar tratando isso de uma forma muito positiva e que possibilite novas formas de aprendizado. E eu queria trazer um outro documento aqui que eu achei extremamente bonito, interessante e empolgante na minha concepção. Vocês sabem que eu sou novo na cidade, né? Então, como eu chego na cidade agora, eu fico, né? Eu tenho uma vantagem de ser novo na cidade, que tudo é novidade para mim e tudo me causa curiosidade. Só antes de eu avançar, a Mônica está colocando aqui, né? Se no presencial já era difícil, imagina agora remotamente. Grande desafio para todos nós. Concordo, Mônica. Concordo mesmo. E assim, e nunca foi tão preciso essas questões todas. As nossas crianças estão surtando dentro de casa, porque as famílias estão surtando dentro de casa. Tem questões emocionais, tem questões sociais, né? Você tem pais desempregados que não tem como, sabe, mal estão vendo como é que consegue pôr alimento dentro de casa. O que a nossa desigualdade social já era grande, agora está maior. Acho que é importante a gente olhar com muita seriedade isso, né? Não tenho nenhum pingo de romantismo com essa questão do isolamento social, muito pelo contrário.
A Sandra está colocando aqui, né? O maior desafio para nós, acredito, ser a falta de um contato físico mesmo. E nós somos seres de afeto, né? E aí eu fiquei muito curioso com esse documento que eu achei da cidade, que dizia aqui, né? Um compromisso nosso, e eu chamo nosso porque agora eu atuando numa instituição em Campos do Jordão, esse compromisso é meu também, que é oferecer ensino de qualidade para a formação integral do cidadão, visando a inclusão no mundo do conhecimento e do trabalho para a realização dos seus projetos de vida. Para tanto, buscamos garantir uma educação pautada na ética, nos valores, no respeito e na consciência ambiental, bem como favorecer ao aprendiz uma educação para a autonomia, a criticidade, a criatividade, a fim de torná-lo um agente de mudança e transformação social e global. O que vocês pensam sobre essa missão? Isso aqui é um compromisso que a cidade de Campos do Jordão tem, que foi, a Marta pode, se quiser compartilhar alguma coisa agora, Marta, é um documento da cidade, né, de um compromisso da educação da cidade de Campos, né? Tem alguma coisa a ver, agora a pergunta retórica, tem alguma coisa a ver, né, essa missão que está aí, né, nos documentos municipais de educação, com as competências socioemocionais? Oi, tô aqui. Oi. Total. Reconhece, A Marta? Marta que tá falando. Sim. Tudo bem? Quando você começou a falar, eu falei, mas eu já vi isso. Eu acredito, né, que essa questão da formação integral do ser humano, né, do educando, por mais difícil que possa ser, é o que a gente busca fazer, mas principalmente com o esforço de todos os professores em conjunto, né? Agora eu vou me dedar, né? Que fui eu que fiz aquela pergunta lá no Mentimeter lá, porque muitas vezes, porque assim, toda hora a gente fala, o professor tem que fazer isso, o professor tem que fazer aquilo, o professor tem que isso, professor. E muitas vezes nós nem pensamos nele mesmo, o professor, que também é um ser humano que está aí no meio do olho do furacão com todas as dificuldades. Então, quando a gente fala dessa né, formação integral do cidadão, nós estamos falando que quem vai formar o cidadão integralmente é o professor. Então, a gente também tem que cuidar dessas questões com o professor, né? Esforço, alguém está escrevendo aí, o esforço de professores, secretaria e funcionários de todos. Porque se nós analisarmos, né, a gente falar, o professor também está estressado, você acabou de falar que você está vendo os pais estressados. Eu estava ouvindo uma live agora há pouco, antes da gente começar, né, de uma secretária de outro estado, falando do estado que as famílias estão, né, de estresse mesmo, de cuidando das crianças. Mas todos nós que estamos aqui te ouvindo, Tiago, e todos os professores que não estão nos ouvindo, nós todos somos, eu sempre falo, nós somos o adulto da relação com as crianças. Imaginemos nós como é que as nossas crianças estão. Então, né, seguindo o documento, né, para garantir uma educação pautada na ética, nos valores, no respeito e todas essas outras questões, nós temos todos que estar muito fortalecidos para passar isso para as crianças, porque independentemente do nosso estado de espírito, da nossa contrariedade de estar gastando a nossa internet, de que quer que seja, de estar trabalhando sábado e domingo, nós estamos fazendo isso para crianças que dependem de nós. E que muitas vezes somos o único adulto consciente, equilibrado, que elas têm contato. E se agora nem contato mais no dia a dia elas têm, imagine como é que estão as nossas queridas crianças. Então, eu nem estava preparada para falar isso, né? Mas é que me provocou essa questão aqui, de falar isso. Nós também estamos sofrendo, todos nós, professores, coordenadores, diretores, secretários, prefeito, todo mundo está sofrendo. Só que as nossas crianças certamente estão sofrendo mais do que nós. Então, a gente não pode esquecer disso. Eles são os nossos, né? A nossa causa principal são as nossas crianças. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Grato, Marta. Não, é sensacional. Não tem resposta, né? É tudo em construção, né? Nós estamos em construção. Muito obrigado pela sua
contribuição, né? E assim é bonito assim de ver, né? Que os documentos da cidade estão olhando para essas questões. Esse documento é de 2015, gente. Ele é válido até 2025, né? Então assim, eu vejo como ele é pertinente ao atual momento. E eu achei bonito também, né? Algumas pessoas estão contribuindo aqui no chat. A Sandra colocou, né? Quando estávamos na escola não tínhamos essa consciência. Os alunos não tinham. Me preocupa muito a fala da retomada das aulas em setembro. As pessoas estão sabendo de fato o que é o isolamento social. É difícil, sim, ficar isolado. Não tivemos essa experiência antes. O NetGeo passou um documentário sobre o real surgimento do vírus. É super difícil. É o momento, né? Eu acho que vai muito de encontro com essa fala da Marta, com os documentos institucionais, né? E aí eu estou falando de BNCC, estou falando também do documento municipal, que vai dizer o quê? Assim, é hora de pôr todo o time em campo, gente. É hora de usar, sabe, tudo aquilo que nos ajudou a vir até aqui, a pegar tudo que a gente tem de melhor, porque não tem receita. Não existia antes formação para o professor em época de isolamento social. É a primeira vez que isso acontece, né? Por outro lado, né, é a primeira vez que eu posso participar e ter esse contato com vocês. Eu espero que, né, depois da vacina, preferencialmente, a gente possa fazer essa formação lá no gramado do Senac de Campos do Jordão, que é maravilhoso, né? Ou numa escola de vocês, né, para poder estar essa relação mais próxima. Porque tem uma questão muito importante que eu trago aqui, que são os valores. Aí teve uma fala sobre os valores aqui, que eu achei muito bonita aqui no chat. Deixa eu só... A Vanessa colocou, né? Sim, os valores, desde a educação infantil. Esforço de professores, secretaria e funcionários, cuidar de quem cuida. E aí eu peguei os valores previstos nesse documento, que são quais, né? O amor, o respeito, o compromisso, a responsabilidade, a ética e a solidariedade. E eu pergunto para vocês, né? Se vocês, né, educarem com amor, com respeito, com compromisso, com responsabilidade, com ética e solidariedade, os alunos vão aprender? O que vocês acham? Esse momento é a época do essencial, gente. Vocês vieram aí, tiveram um encontro maravilhoso com o Gabriel, falando sobre gamificação, eu estava participando, maravilhoso. Encontros anteriores foram ensinados aqui para vocês ferramentas, metodologias. Nós, do Senac, a gente tem um arsenal, né, de metodologia, de ferramenta, de métodos, de formas, de metodologias ativas. A gente sabe fazer isso, a gente faz isso muito bem. Só que o que é o essencial agora? É a relação. É o amor, é o respeito, é o compromisso, é a responsabilidade, é a ética, é a solidariedade. Isso é melhor do que qualquer ferramenta. Aliás, se essas ferramentas não tiverem contendo esses valores, né, esses valores socioemocionais, da empatia e tudo mais, nada disso vai ser possível, né? A educação se dá na relação. A educação não se dá no depois. E educação é tudo aquilo que fica depois que a aula acaba. Não sei se vocês concordam comigo. Né? E o que fica depois que a aula acaba? É aquele primeiro exercício que vocês fizeram lá. Minha filha está aqui. Oi, filha. Em casa tem isso. A filha entra no meio da formação que a gente está fazendo. E está tudo bem. Não foi combinado isso, não. Até porque eu estou usando um fundo falso aqui do Teams. Mas eu queria trazer essa mensagem para vocês, né? De como que é a hora do essencial, né? E a educação, ela pede isso. Mais do que qualquer conteúdo, mais do que qualquer ferramenta, né, extravagante, com nome bonito, pomposo. Elas são úteis, certamente. Aliás, né, como eu disse ali atrás, é hora de pôr todo o time em campo, né? A Vanessa está colocando aqui, né? Fico pensando como não poder abraçar, acolher nesse momento. Pois é, Vanessa, eu também, né? A gente não tem nem o rosto mais, né, por causa da máscara. Mas eu fico pensando muito sobre como nós podemos criar novas formas
de nos afetar, de nos relacionar. A Andréia está colocando que os nossos professores estão se reinventando com muito amor para as nossas crianças, né? Então, a época agora é disso, gente. É da solidariedade, né? Da responsabilidade. E a responsabilidade com o que as crianças, o que os jovens, o que os adultos estão aprendendo. É muito sério isso. Será que os nossos alunos estão aprendendo? E o que eles estão aprendendo? Certo? Eu estou encaminhando para a finalização aqui. Eu queria abrir 2 minutos aqui para as reflexões, impressões e compreensões de vocês sobre essa conversa que a gente teve até aqui, para a nossa finalização, que eu já estou com o tempo estourado. Falei para o Vinícius que ia acabar antes das 5. Tiago, o meu chat não está habilitado desde o primeiro dia lá. Mas então Abre o microfone e fale, por favor. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Ouvindo bem, fique à vontade. Não vou abrir a câmera, mas eu não posso deixar de falar, quando você pediu para falar das professoras, né, das lições. A maior lição que eu aprendi na minha vida, eu aprendi com a minha professora do antigo magistério, e essa lição me serviu para a minha vida toda, e para todas as decisões da minha vida até hoje, eu penso nessa lição. E ela falava assim com a mãozinha, sabe? Ela usava, mas ela era muito bonita, muito elegante, a professora Elizabeth, já falecida. Ela usava a expressão que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A sabedoria está no meio termo. Eu aprendi isso com ela e essa lição baliza todas as decisões da minha vida. Para tudo, se você analisar que você tem que ter o meio termo, não ser nem de extrema direita, nem de extrema esquerda, nem de todas as ações que eu tenho que tomar, eu tomo a decisão baseada nessa máxima, nesse dogma que eu aprendi com ela. Então, assim, só para dizer o quanto é importante, né, a questão da professora na nossa vida, mas e qual foi a lição que eu aprendi com ela? Não foi uma lição de história, de filosofia, de sociologia, foi uma lição de vida. No meu agradecimento do mestrado, eu falo disso, exatamente isso que eu estou te contando, e agradeço a ela por ela ter me dado essa lição, não só a mim, mas a todo mundo. O quanto essa lição foi importante na minha vida, e o quanto isso tem de habilidade socioemocional, de competência socioemocional, isso faz, já se vão lá 36 anos que eu tenho de formada no magistério. Então, era essa contribuição que eu queria deixar com vocês e agradecer mais uma vez aí pela sua disponibilidade de estar conosco nessa tarde. Grato, Marta, pela partilha emocionante. E é isso, né? Competências socioemocionais sempre esteve aí, né? A questão que está parametrizada em documentos agora, né? E a gente tem que fazer, porque a gente percebeu, né? E muito estudo, né? Muita ciência, muita pesquisa entendeu que a gente aprende pelo afeto, gente. A gente aprende pelo afeto. Né? A Sandra está colocando aqui, né? Eu sinto um desinteresse dos alunos, desmotivação. Infelizmente, eles não têm um norte a seguir, eles não têm uma perspectiva, falta esse entusiasmo de ser jovem, de ser aluno, de ter curiosidade, de ter interesse em algo. Concordo, Sandra, falta projeto de vida, falta afeto, falta relação, falta ponte, falta estender a mão, falta o abraço, né? Falta um monte de coisa. Ao mesmo tempo que tem tudo, né? Falta o que é essencial. E aí, essa época, já vou abrir a palavra, Ju, para você. E aí eu vejo que essa época, uma pessoa se tornou muito essencial, né? Eu acho que se havia dúvida antes, se o professor era substituível ou insubstituível, para mim está cada vez mais nítido que é insubstituível, né? Pode inventar o computador, o aplicativo que for, né? A inteligência artificial que for, mas a emoção que um outro ser humano gera, né, é insubstituível. E esse ser humano é um educador, é um professor, é um tutor, é alguém que está ali do outro lado para acolher, tá bem? Vou abrir a palavra para a Ju, vou ler aqui rapidamente os comentários, que a gente precisa encaminhar para o encerramento, tá bem, gente? Fala, Ju. Oi, eu aqui de novo. Não tem como não se inspirar com uma conversa, né, com reflexões como essas que estão sendo postas aqui, né, para gente que respira a educação, é um chamado muito importante neste momento. Ontem, em conversa aí com
um grupo de amigos, né? Um deles assistiu uma palestra do Novo aqui, infelizmente eu não consegui assistir, mas já vou procurar no YouTube aí, em que ele falava justamente isso que você trouxe, Ti, em que esse é o momento em que nós, professores, estamos sendo chamados, né, e as pessoas estão percebendo o quanto o nosso papel é relevante para a existência do outro. E aí eu vejo quando, acho que foi a Márcia que trouxe aí essa questão dos alunos com falta de interesse, né, esse acaba sendo um convite. A Maturana fala muito sobre essa questão da gestão da emoção, né, da educação com emoção, aí, da educação com afeto. E ele fala sobre o direito de existir do outro. Né? Então, assim, o que nós, enquanto professores, estamos fazendo na nossa prática para que o outro efetivamente exista, para que nós também possamos existir nesse ambiente que é a escola. E eu penso que essa situação que a gente está vivendo nesse momento é justamente esse convite. Né? Nós temos a oportunidade de educar os nossos alunos, de auxiliar os nossos alunos nessa percepção de que ele existe e que eu preciso olhar o outro, que o outro também existe, e esse outro é com O maiúsculo, né? Não é aquele O pequenininho. Enfim, desculpa, me alonguei demais, são só algumas divagações aqui no que você está propondo para a gente pensar também, eu me empolgo. Desculpa, pessoal. Não se alongou, não. Eu também me empolgo como você. Eu acho que uma fala assim, simples e poderosa é o quê, né? Não é o professor com o aluno, né? Não é o professor para o aluno para com o professor. É uma relação com, não é uma relação para. Educação se dá no com, né? É o aluno e o professor, é o professor e o aluno. É essa relação que... A educação só existe nessa relação. Vai ser mediatizada pelo mundo, por tudo, porque a gente não aprende só na escola, né? E aí, se me permitem avançar aqui, antes de a gente ir para uma avaliação, quero trazer uma frase de reflexão nesse momento das escolas fechadas, né? Do professor Pacheco, que ele vai dizer que as escolas são pessoas e as pessoas são seus valores, né? Quais são os nossos valores enquanto professor, enquanto profissional de educação, né? A gente transmite esses valores. A gente, né, não tem como falar uma coisa e fazer outra. O aluno está vendo, ele está sentindo, mesmo remotamente, tá? Mesmo via Teams. Então, assim, esse compromisso ético, solidário e humano, que é esse ato de educar. Ninguém está na educação à toa, gente. Ninguém caiu de paraquedas. Ninguém se torna professor, gestor educacional por acaso. Eu cheguei pela raiva e fiquei pelo amor. Tem gente que chega pelo amor e permanece pelo amor. Tem gente que chega pelo amor e vai embora pela raiva. Que eu acho que é muito do que vem acontecendo, né? Dos comentários no chat, né? Que precisa de políticas públicas, concordo. Precisa de um plano de educação nacional, concordo. Concordo com tudo isso, né? E também concordo que o essencial a gente tem, que ali é a relação aluno com os professores. Eu preciso encaminhar para o final, para não, em respeito ao tempo de vocês. Aqui tem algumas informações, né, no chat. Deixa eu ler brevemente aqui. Precisamos também ter um norte verdadeiro, sério com respeito ao cidadão brasileiro, de políticas públicas e educacionais. Estamos juntos. E precisamos construir isso juntos, né? Até porque não está vindo isso de cima para baixo. Então, cabe a nós, enquanto democracia, fazer o nosso papel democrático de exigir das instituições essa seriedade, esse compromisso ético com o aprendizado dos alunos. Sempre estamos aprendendo com os alunos, o Marcos está colocando, a Simone Bento colocou, nossos alunos do infantil estão participativo e vemos o quanto as aulas são esperadas por eles, pela família. Gente, é um encontro, né? A escola é muito importante, é uma instituição social muito importante. Nem esquerda, nem direita, pensar no bem-estar do povo brasileiro, concordo, acolhimento, estar disposto a ouvir antes de falar. A Vanessa está colocando, competência emocional precisa ser vivida, sentida, e quem precisa estimular muitas vezes é o professor, e o professor também precisa ser estimulado, né, Vanessa? Que nem a gente está vendo aqui, a Marta trouxe também. Sadala colocou, viva o professor, viva mesmo, viva os alunos, viva, né, todas as pessoas, todos os educadores.
O Marcos Vinícius está colocando um amigo, viva. A Mônica, sem vínculo não se aprende, mas tenho aprendido que é possível criar alguns vínculos virtuais, bacana. A Vanessa está colocando, foi maravilhoso, pouco tempo, pena. Simone, sinto que hoje estamos bem próximos também das famílias, apesar de não agradar a todos. A Vanessa colocou que ninguém substitui o professor, concordo, né? Um pai não é um professor, né? Na minha casa, eu, enquanto educador, eu não consigo ensinar meus filhos como a professora dele faz, é um fato. A Vanessa está colocando o convite ao direito de se expressar, por favor, né? Se a gente não puder falar entre nós, com quem que a gente vai poder falar? A Simone está colocando, com certeza, o professor mais do que nunca transformando. A Cristina, viva os vínculos virtuais, então. Eu acho que os vínculos virtuais, eles são mais uma forma que a gente tem atualmente de continuar nós continuarmos vinculados, né? Mas a gente precisa, enquanto ser humano, do toque, do abraço, do afeto, né? Nós somos seres de afeto, né, gente? Isso o Maturana vai dizer. Nós somos seres de afeto. Infelizmente, para a nossa saúde, a gente não pode estar tão próximo. E a gente sobrevive dessa maneira, por mais que não seja ideal. Na educação infantil, a emoção é a flor da pele, e na superior também. E para a gente finalizando aqui, né, a Sandra colocou, valores e ética andam juntos, precisamos repensar todas essas mudanças, mas o essencial não muda, o respeito. Concordo. Gente, o último exercício que eu gostaria de fazer aqui, se me permitem, vai levar 2, 3 minutos, é saber de vocês o que vocês aprenderam aqui hoje, né? Então, eu vou pedir para vocês acessarem lá o menti.com, o código é o 122822, são 3 palavras que você pode colocar lá sobre o que você aprendeu nessa nossa conversa sobre competências socioemocionais e BNCC, como aprender em tempos de isolamento social. E a gente, após essa atividade, a gente encerra com as falas aqui de finalização e de agradecimento. Só vou colocar o código certo aqui, tá, gente? Espera aí. Perdoe-me aqui, deslogou, mas já vai aparecer. Aqui, o que aprendi. Menti.com e o código é o 122822. Vamos colocar aqui acolher, atenção, ouvir. A repensar as emoções. Tá aparecendo, Sandra, ou ainda não? Tá aparecendo, sim. Obrigado. Quem quiser ir colocando aqui no chat também, exercitar a nossa sensibilidade, a Mirlânia está colocando. Bom, eu vou agradecendo, né, a disponibilidade de vocês, a escuta, né, o afeto, as pontes que nós estabelecemos aqui, né, que nós possamos, mesmo nesse cenário de isolamento,
estarmos próximos, né, de certa forma. Vários aprendizados estão sendo colocados aqui, eu fico bem feliz, né? Democracia, perseverança, escutativa, repensar as emoções, estar próximo ao aluno, criar relações, somos a ponte, reflexão, acolher, atenção, união, acolhimento, ouvir. Maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Se seria possível disponibilizar esse material para a gente usar na escola? Claro, eu vou só colocar os Mentimeters que vocês fizeram na apresentação, e aí deixa eu já fazer o seguinte, eu vou colocar agora aqui a apresentação aqui no chat, e aí já vai aparecer para vocês, tá bom? Tá, obrigado. E em qualquer momento, né, a gente está à disposição. Bom, enquanto vai aparecendo aqui, eu quero, só para a gente finalizar. Já foi? Opa, deixa eu sair aqui. Acho que eu já posso fechar a apresentação. E abrir aqui para finalização, agradecendo vocês, né? Obrigado, Vanessa. Adorei conhecê-las. Para mim é uma alegria, é o primeiro contato que eu tenho aí, né, mais diretamente com a cidade, posso dizer, né, de Campos do Jordão. Espero cada vez ter mais esses contatos, né, assim que possível tomar um café com vocês, bater um papo com vocês, dar um abraço em vocês, né? Mas eu vou tomar vacina primeiro, né? Enquanto isso a gente vai nesse modelo remoto mesmo. O importante é a gente manter esses espaços de relações, de afeto, de troca, né, de compromisso, para que a gente possa aprender juntos, a gente possa aprender com, né? Então, esse convite que eu faço é agradecimento. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, Marta, obrigado a todos os professores, obrigado, Vinícius, Camila, todos que estão aí presentes aí. Valeu, Thiago. Nós aqui, todos aqui agradecemos. Muito bacana. Parabéns pela sua atividade. Nossa, é um show, né? Você que é especialista no assunto e acho que você pode conduzir de uma forma muito, muito tranquila, né? Eu costumo ser muito acelerado, alguns colegas também aqui, né? Então você traz uma paz, uma serenidade e uma sabedoria muito importante para a gente, né? Proporcionando essa reflexão. Parabéns, viu, Thiago? Obrigado por você ter conduzido essa atividade. Agradeço também a todos os participantes. Nós estava acompanhando aqui os inscritos, né, as pessoas que foram entrando, nós tivemos 76 pessoas participando, né? Na verdade, 76 foi o número máximo, né? Mas entre pessoas que entraram e saíram, a gente passou de 80 participantes no dia de hoje, né? Porque nem todos estavam ao mesmo tempo, alguns ficaram um pouquinho, outros entraram depois, né? Então eu agradeço aí a participação de todos, a gente vem não só mantendo esse vínculo todas as quintas-feiras às 4 horas da tarde, quanto assim, aumentando até o número de participantes, o que é muito legal, né? E assim, eu faço um agradecimento aos educadores, né, da rede municipal de educação, que é para quem esse projeto foi criado, para todos vocês, né, nossos colegas educadores da cidade, né, que estão, assim como nós aqui do SENAC, com a missão de acompanhar o processo de aprendizagem dos nossos alunos à distância, né, sem ter feito especializações para isso, né? Então é um grande desafio, agora aí com um tempinho um pouco mais estendido, né, até o comecinho de setembro. Então, assim, agradeço pela participação de outras pessoas que têm entrado, como, por exemplo, hoje nós temos nossos colegas de trabalho do SENAC Jabaquara, do SENAC São José dos Campos. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Obrigado a Camila, nossa querida diretora, né? Muito, muito bacana ter você e sua equipe aqui, viu, Camila? E os alunos também, né? Alguns alunos que entraram também dos nossos cursos, a gente acaba divulgando a atividade para os alunos, né? É uma alegria muito grande ter a presença de todos vocês aqui, viu? Eu queria até já colocar uma pergunta. Se vocês quiserem colocar sugestões de temas para as próximas atividades,
podem colocar aí no chat, tá bom? O que eu estava pensando em fazer, né, Thiago? A gente fazer uma análise das informações que você colocou ali no né, no Mentimeter, a gente analisa o chat também, as interações, e vai planejando de acordo com os nossos especialistas, né, e com o que a gente entende que seria interessante para trazer de temas para os próximos encontros às quintas-feiras, porque nós vamos continuar, viu, pessoal? Toda quinta-feira às 4 horas da tarde, estaremos aqui, né, com vocês para essa atividade, tá? Coloquei aqui no chat o link de acesso ao canal do Senac Campus Jordão, onde nós temos todos os 5 encontros que foram realizados até hoje, que estão gravados, e amanhã nós colocaremos a gravação desse encontro aqui, tá bom? Então, hoje, terminando aqui, né, encerrando a atividade, a gente já coloca lá, faz um upload para o YouTube, no máximo até amanhã a gente já tem o link disponível, então acessem o canal do Senac Campus Jordão, que esse vídeo estará lá, tá bom? E aí eu vou conversar com o Gabriel do Alib, que é nosso especialista aqui em tecnologia, para a gente disponibilizar, não sei se a gente consegue colocar ali no comentário dos vídeos, de cada um dos vídeos, um link para baixar, para que vocês possam baixar o conteúdo das atividades, os PowerPoints que a gente está fazendo aqui, que o Thiago fez, da atividade com o Gabriel do Alib semana passada, que o Wagner e eu fizemos também, né? Aí vou mandar um e-mail para a Ana Killer, que fez a abertura com a primeira atividade, né? A gente coloca as apresentações com os conteúdos disponíveis para vocês, tá bom? A gente pode fazer isso ou de um outro formato. Eu vou falar com o Dualib, que é especialista nisso, né? Mas acho que a gente pode, o que eu pensei agora no momento, né? Colocar lá no comentário do vídeo o arquivo, né, Gabriel? Se você topar, a gente faz isso, né? Ai, Camila, querida, saudades também, viu? Muitas saudades de você. E obrigado, viu, por trazer a sua equipe para prestigiar a atividade aqui. A gente está todo mundo junto, né? Muito obrigado a todos. Marta, se você quiser, por favor, pode abrir o microfone e a câmera para fazer o nosso encerramento. Obrigado mais uma vez, viu, Marta? Muito bom encontrar você toda semana e todos os seus educadores. É uma alegria muito grande mesmo, do fundo do coração, muito sincero, né? E agora ainda mais com a participação do Thiago aí, que veio para compor a equipe, né? E, na verdade, para tocar o projeto, viu? Porque eu falei, Thiago, vai tocando aí, vamos conduzindo esse projeto, porque como o Thiago é técnico educacional, é o coordenador educacional do Senac Campus Jordão, né? A ideia é que ele vá tendo essas reflexões sobre o processo educacional e que inclui a parceria com a educação, né? Então, Thiago, vamos caminhando aí juntos no próximo encontro, tá bom? Marta, com você. Tá. À disposição. Thiago, já tinha trocado umas palavrinhas com ele antes dessa reunião de hoje. A gente está à disposição nesse novo formato, né? Confesso que para nós ontem, quando eles falaram em 8 de setembro, eu tomei um baque, assim. Aí, quando você começa a analisar mais friamente, você vê que realmente é daí para mais, né? Então, paciência, vamos ver o que nos espera, vamos fazer de um limão, muitos limões, algumas limonadas, e acho que a parceria é o que a gente pode ter de melhor nesse momento. Então, muito obrigada pela parceria, conte com a gente, agradeço a todos que estiveram conosco aí até esse finalzinho de tarde, e já está começando outra atividade nossa aqui agora, que nós vamos estar assistindo todos pela educação. Tá bom? Tchau, gente, boa tarde, obrigada, viu? Obrigado, Marta. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Beijo aí no coração de vocês. Até semana que vem.